milionário. Contratou um detetive para investigar ela. O relatório final dizia: virgem, 25 anos. O que começou como desconfiança virou obsessão. E pela primeira vez, o homem que comprava tudo quis algo que o dinheiro não podia ter. O sol matinal de março filtrava através das grandes janelas da Biblioteca Municipal de São Paulo, criando feixes dourados que dançavam entre as estantes empoeiradas. Marina Oliveira ajustou os óculos de grau enquanto organizava meticulosamente os livros devolvidos na noite anterior. Aos 25 anos, ela havia encontrado na rotina da biblioteca um refúgio perfeito para sua personalidade introspectiva. Marina, chegou uma correspondência para você, disse Carla, a recepcionista, estendendo um envelope elegante com o brasão de um escritório de advocacia. Marina franziu a testa, limpando as mãos na saia azul marinho antes de receber a carta. Não era comum receber correspondências no trabalho, especialmente de um escritório que ela não reconhecia. O envelope pesado tinha seu nome escrito em caligrafia elegante: Senhorita Marina Oliveira dos Santos. Deve ser engano, murmurou, mas mesmo assim abriu cuidadosamente o lacre. A carta, impressa em papel timbrado de alta qualidade, começava de forma formal. Prezada senhora, informamos que Vissa foi contemplada como herdeira universal do espólio do senhor Antônio Oliveira dos Santos, seu tio paterno, falecido em 15 de fevereiro de 2024. As palavras dançavam diante de seus olhos. Marina teve que se sentar na cadeira mais próxima, relendo o documento 3 vezes antes que a informação realmente penetrasse em sua mente. Tio Antônio. Ela vagamente se lembrava de seu pai mencionar um irmão que havia se mudado para o interior décadas atrás, mas nunca o conhecera pessoalmente. Está tudo bem, Marina? Você ficou pálida. Carla se aproximou preocupada. Eu acho que herdei alguma coisa, Marina balbuciou, ainda em choque. Diz aqui que preciso comparecer ao escritório Andrade em Associados, na Avenida Paulista, amanhã às 14 horas, para formalizar a herança. O resto do dia passou como um borrão. Marina mal conseguiu se concentrar no trabalho, constantemente voltando a ler a carta. Quando finalmente chegou em seu pequeno apartamento na Vila Madalena, ligou imediatamente para sua melhor amiga, Juliana. Julie, você não vai acreditar no que aconteceu hoje, disse assim que a amiga atendeu. Conta tudo, pela sua voz, ou foi muito bom ou muito ruim. Marina contou sobre a carta, lendo cada palavra em voz alta. Do outro lado da linha, Juliana deu um grito de empolgação. Marina, e se for uma fortuna? E se seu tio era rico e você não sabia? Não seja ridícula, Julie. Provavelmente é só uma casinha velha no interior ou alguns poucos móveis. Meu pai sempre disse que a família não tinha dinheiro. Mas enquanto preparava seu jantar simples, macarrão com molho de tomate e uma salada, Marina não conseguia parar de pensar nas possibilidades. Seria mesmo apenas alguns pertences sem valor? A formalidade da carta e o escritório na Avenida Paulista sugeriam algo mais significativo. Naquela noite, deitada em sua cama estreita, olhando para o teto descascado do apartamento alugado, Marina permitiu-se sonhar por alguns momentos. Talvez finalmente pudesse comprar seu próprio apartamento, ou fazer aquela viagem para a Europa que sempre sonhara. Talvez pudesse até mesmo abrir a pequena livraria que sempre fora seu sonho secreto. Na manhã seguinte, Marina acordou 2 horas antes do despertador. A ansiedade havia roubado seu sono, e ela passou o tempo extra escolhendo cuidadosamente o que vestir para a reunião no escritório de advocacia. Optou por seu melhor conjunto, uma blusa branca e uma saia preta que havia comprado em uma promoção no ano anterior. O edifício na Avenida Paulista era imponente, todo revestido de vidro espelhado que refletia o movimento intenso da maior avenida de São Paulo. Marina nunca se sentira tão fora de lugar quanto naquele lobby de mármore polido, com suas plantas ornamentais e o som suave de música clássica. Senhorita Marina Oliveira? Perguntou a recepcionista, uma mulher elegante de meia-idade. O Dr. Andrade a aguarda na sala 2012. O elevador subiu silenciosamente pelos 20 andares, e Marina aproveitou para se olhar no espelho espelhado, alisando os cabelos castanhos que insistiam em escapar do coque que havia feito. Doutor. Andrade era um homem de aproximadamente 60 anos, com cabelos grisalhos, e um sorriso paternal que imediatamente tranquilizou Marina.
Sente-se, por favor, senhorita Oliveira. Primeiro, meus pêsames pela perda de seu tio, embora entenda que não tiveram contato próximo. Obrigada, doutor. Na verdade, eu nem sabia que ele existia até ontem. Compreendo. Seu tio Antônio era um homem muito reservado. Trabalhou a vida inteira como comerciante no interior, em Ribeirão Preto, e conseguiu acumular um patrimônio considerável ao longo dos anos. Como não tinha filhos nem esposa, deixou tudo para você, sua única parente viva. Marina engoliu em seco. Quando o senhor diz patrimônio considerável, estamos falando de aproximadamente 2,8 milhões de reais, senhorita Oliveira, entre imóveis, investimentos e conta corrente. O mundo pareceu parar. Marina sentiu como se o ar tivesse sido sugado de seus pulmões. Ela piscou várias vezes, tentando processar a informação. 2 milhões, conseguiu sussurrar. 2,8 milhões, confirmou o advogado, sorrindo diante de sua reação. Seu tio era um homem muito cuidadoso com o dinheiro. Os documentos estão todos aqui para sua assinatura. Nas 2 horas seguintes, Marina assinou uma quantidade impressionante de papéis, mal conseguindo acreditar no que estava acontecendo. Quando finalmente saiu do escritório, caminhava como se estivesse flutuando. A Avenida Paulista nunca parecera tão vibrante. As cores eram mais intensas, os sons mais nítidos. Marina decidiu caminhar um pouco antes de pegar o metrô, tentando organizar seus pensamentos. Foi quando esbarrou literalmente em Eduardo Mendes. "Desculpe", exclamaram os dois ao mesmo tempo, quando Marina, distraída, colidiu com o homem alto que caminhava na direção oposta. Os papéis que Marina carregava se espalharam pelo chão, e Eduardo imediatamente se abaixou para ajudá-la a recolhê-los. Quando seus olhos se encontraram, Marina sentiu algo que nunca havia experimentado. Uma espécie de reconhecimento instantâneo, como se conhecesse aquele rosto há anos. Eduardo tinha cerca de 35 anos, cabelos escuros bem cortados e olhos castanhos que pareciam analisá-la com uma intensidade que a deixou sem jeito. Vestia um terno cinza impecável, que provavelmente custava mais do que o salário mensal de Marina. "Está tudo bem? Você parece abalada", disse ele, devolvendo os documentos com cuidado. "Estou bem, obrigada. Foi só um dia muito diferente", Marina respondeu, ainda tentando se recompor. Eduardo sorriu e o sorriso transformou completamente seu rosto, tornando-o menos intimidador e infinitamente mais atraente. "Eduardo Mendes", ele estendeu a mão. "Marina Oliveira." O aperto de mão durou alguns segundos a mais do que seria considerado normal, e Marina sentiu uma corrente elétrica subir por seu braço. "Posso convidá-la para um café, Marina? Você realmente parece precisar de alguns minutos para se acalmar." Marina hesitou por um momento. Aceitar o convite de um estranho ia contra todos os seus instintos cuidadosos, mas havia algo na maneira como Eduardo a olhava, não com a típica pressa dos paulistanos, mas com uma atenção genuína, que a fez acenar com a cabeça. "Conheço um lugar tranquilo aqui perto", disse Eduardo, indicando uma cafeteria discreta a algumas quadras dali. Enquanto caminhavam, Marina não conseguia parar de reparar nos detalhes. O relógio caro no pulso dele, a forma como as pessoas o cumprimentavam respeitosamente na rua, a naturalidade com que ele se movia naquele ambiente de poder e dinheiro. Era óbvio que Eduardo pertencia àquele mundo de uma forma que ela jamais pertenceria. A cafeteria era pequena e aconchegante, com mesas de madeira rústica e o aroma rico de café recém-torrado. Eduardo escolheu uma mesa no fundo, longe das janelas que davam para a rua movimentada. "Então, Marina", disse ele depois que fizeram os pedidos, um cappuccino para ela, café expresso para ele. "O que faz uma pessoa como você parecer ter visto um fantasma no meio da Avenida Paulista?" Marina riu nervosamente, mexendo na colher de açúcar. "É uma longa história. Tenho tempo." Havia algo na forma como ele disse isso, com sinceridade genuína, que fez Marina se abrir de uma maneira que a surpreendeu. Talvez fosse o choque da herança, ou talvez fosse a sensação estranha de que podia confiar naquele homem, mas ela se viu contando sobre a carta, a herança, toda a situação surreal. 2,8 milhões? Eduardo quase engasgou com o café. "E você não fazia ideia?" "Nenhuma. Ontem eu estava preocupada se conseguiria pagar o aluguel no final do mês, e hoje..."
Ela gesticulou vagamente, ainda sem conseguir verbalizar a magnitude da mudança. Eduardo a estudou cuidadosamente. Havia algo na reação dela, genuína surpresa, quase desconforto com a súbita riqueza, que o intrigou profundamente. Em seu mundo, as pessoas sempre sabiam exatamente quanto dinheiro tinham e de onde vinha. A inocência de Marina era refrescante. E agora? O que pretende fazer? Perguntou. Sinceramente, não faço a menor ideia. Ainda estou tentando acreditar que isso é real. Marina tomou um gole do cappuccino, saboreando o sabor rico. E você, o que faz? Negócios, respondeu Eduardo de forma vaga. Era uma resposta que sempre dava, especialmente para mulheres que acabara de conhecer. Desenvolvimento imobiliário, principalmente. Eles conversaram por mais 2 horas. Eduardo descobriu que Marina era formada em letras pela USP, que trabalhava na biblioteca há 3 anos, que morava sozinha e que seu maior prazer era ler romances clássicos nas madrugadas silenciosas. Marina soube que Eduardo havia herdado a empresa do pai, que morava em um apartamento nos Jardins e que, apesar de toda sua aparente sofisticação, compartilhava com ela o amor por livros antigos. Preciso ir, disse Marina finalmente, olhando o relógio. Minha amiga Juliana vai me matar se eu não ligar para contar tudo o que aconteceu hoje. Eduardo se levantou imediatamente. Claro, posso ligar para você? Marina hesitou novamente. Homens como Eduardo não ligavam para mulheres como ela, mas havia algo em seus olhos, uma vulnerabilidade que contradizia toda aquela segurança exterior. Pode, disse, escrevendo seu número em um guardanapo. Quando se despediram na calçada, Eduardo segurou levemente sua mão. Marina, foi inesperado conhecê-la hoje. Para mim também. Ela o observou se afastar, notando como ele acenou para um motorista que imediatamente apareceu com um BMW preto. Definitivamente não estava no mesmo nível social que ela, herança ou não. Eduardo passou o resto da tarde no escritório sem conseguir se concentrar nos relatórios financeiros espalhados pela mesa de mogno. A imagem de Marina continuava voltando à sua mente, a forma como ela havia corado quando ele segurou sua mão, a sinceridade em seus olhos quando contou sobre a herança, a maneira como pareceu genuinamente surpresa quando ele ofereceu para pagar o café. Senhor Mendes? Sua secretária, Sra. Helena, apareceu na porta. O senhor tem reunião com os investidores em 15 minutos. Cancele, disse Eduardo abruptamente. Senhor? Cancele a reunião. Remarque para amanhã. Helena o olhou com surpresa. Em 10 anos trabalhando para Eduardo, ela raramente o havia visto cancelar reuniões importantes, mas obedeceu sem questionar. Eduardo pegou o telefone e discou um número que conhecia de cor. Carlos. Sou eu, Eduardo. Preciso que você faça uma investigação discreta para mim. Carlos Ribeiro era o detetive particular que Eduardo usava há anos para verificar antecedentes de funcionários importantes e, ocasionalmente, de mulheres com quem se envolvia. Depois de 3 relacionamentos desastrosos com mulheres que se interessavam apenas por sua conta bancária, Eduardo havia desenvolvido uma paranoia compreensível. Nome da pessoa? Perguntou Carlos, direto ao ponto. Marina Oliveira dos Santos. Trabalha na Biblioteca Municipal de São Paulo, 25 anos. O de sempre? Antecedentes, situação financeira, relacionamentos? Eduardo hesitou. Havia algo que o incomodava em investigar Marina, uma sensação de que estava traindo a confiança que ela havia demonstrado ao se abrir para ele. Mas sua experiência com Fernanda, que havia fingido amor por 2 anos antes de tentar extorquí-lo, havia deixado cicatrizes profundas. Sim, o de sempre. Mas seja discreto, Carlos. Muito discreto. Quando você precisa? 1 semana. Depois de desligar, Eduardo ficou olhando pela janela panorâmica de seu escritório no 30º andar. A cidade se estendia infinitamente abaixo dele, mas tudo que conseguia ver era o rosto de Marina, a forma como ela havia segurado delicadamente a xícara de café como se fosse algo precioso. Enquanto isso, Marina estava em seu apartamento, ainda em estado de choque. Juliana havia chegado com uma garrafa de vinho barato e uma pizza, insistindo que precisavam comemorar adequadamente a herança. Conta tudo sobre esse Eduardo, disse Juliana, servindo vinho em 2 canecas. Marina não tinha taças.
Pelo jeito que você está falando, ele é lindo. É mais que isso, Julie. Ele é interessante, inteligente, e tem uma forma de me olhar que me faz sentir como se fosse a única pessoa no mundo. Cuidado, Marina. Homens ricos são complicados, especialmente com mulheres que acabaram de ficar ricas também. Marina parou de mastigar a pizza. O que você quer dizer? Pensa bem. Você herdou quase 3 milhões. De repente aparece um cara rico, charmoso, interessado em você. Não acha muita coincidência? A observação de Juliana plantou uma semente de dúvida que Marina tentou ignorar. Mas enquanto se preparava para dormir, não conseguia parar de pensar. Eduardo realmente parecia interessado nela como pessoa, ou havia descoberto sobre a herança de alguma forma? Na manhã seguinte, na biblioteca, Marina estava mais distraída que nunca. Quando seu telefone tocou ao meio-dia, ela quase derrubou uma pilha de livros. Marina? É o Eduardo. Como você está? A voz dele pelo telefone era ainda mais sedutora que pessoalmente. Marina sentiu borboletas no estômago. Estou bem, ainda processando tudo o que aconteceu ontem. Gostaria de jantar comigo hoje à noite? Conheço um restaurante tranquilo onde podemos conversar melhor. Marina hesitou. A voz de Juliana ecoava em sua mente, mas o desejo de ver Eduardo novamente era mais forte. Eu adoraria. Ótimo. Te busco às 8? Depois de dar seu endereço, Marina desligou com um sorriso que não conseguia conter. Carla, que havia presenciado a conversa, sorriu maliciosamente. Alguém está apaixonada. Não seja ridícula, protestou Marina, mas seu rosto vermelho a entregou completamente. Marina passou o resto da tarde em pânico absoluto. Pela primeira vez na vida, ela tinha dinheiro para comprar roupas caras, mas não tinha tempo nem experiência para escolher algo adequado para um jantar com um homem obviamente sofisticado como Eduardo. Correu para um shopping próximo à biblioteca durante o horário de almoço e, com a ajuda de uma vendedora atenciosa, escolheu um vestido azul marinho simples, mas elegante, sapatos de salto baixo e uma bolsa pequena de couro. O valor total, quase R$ 1.000, fez seu estômago revirar, mas ela lembrou que agora podia se dar esse luxo. Às 8 horas em ponto, Eduardo estacionou em frente ao prédio de Marina. Quando ela desceu, ele ficou visivelmente impressionado. O vestido realçava seus olhos castanhos e a figura delicada que sempre ficava escondida sob as roupas simples da biblioteca. Você está linda, disse ele, abrindo a porta do carro para ela. O restaurante escolhido por Eduardo ficava em um rooftop nos jardins, com vista panorâmica da cidade. Marina nunca havia estado em um lugar tão elegante. Garçons de gravata branca, mesas com toalhas de linho, velas verdadeiras e uma vista de milhões de dólares. É aqui que você sempre come? Perguntou Marina, tentando não parecer completamente fora de lugar. Não sempre, sorriu Eduardo. Mas gosto de trazer pessoas especiais aqui. Durante o jantar, uma sequência de pratos que Marina mal conseguia pronunciar, a conversa fluiu naturalmente. Eduardo contou sobre sua infância privilegiada, mas também sobre a pressão de assumir os negócios da família aos 25 anos, quando o pai sofreu um infarto. Nunca tive tempo de descobrir quem eu realmente era fora da empresa, confessou. Às vezes penso como seria ter uma vida normal, como a sua. Acredite, minha vida era longe de ser interessante. Marina riu. Trabalho, casa, livros, sempre a mesma rotina. E agora? Com a herança, tudo vai mudar? Marina brincou com o vinho na taça. Sinceramente, ainda não sei como me sinto em relação ao dinheiro. É libertador, mas também assustador. Nunca tive que tomar decisões tão grandes. Eduardo observou atentamente sua reação. Havia algo genuinamente vulnerável na forma como Marina falava sobre a herança, como se fosse um fardo tanto quanto uma bênção. Isso não se encaixava no perfil das mulheres interesseiras que ele conhecia. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Eduardo durante a sobremesa. Pode. Você já teve relacionamentos sérios? Marina corou imediatamente. Não exatamente. Tive alguns encontros na faculdade, mas nada que durasse muito tempo. Sempre fui muito focada nos estudos, depois no trabalho. Ela pausou, percebendo como isso a fazia soar inexperiente. E você? Alguns. Mas nunca consegui ter certeza se gostavam de mim ou da minha conta bancária. A honestidade dele a surpreendeu. Deve ser difícil não saber as verdadeiras intenções das pessoas. É,
Por isso valorizo tanto encontrar alguém como você. Como eu. Genuína. Real. Sem jogos. Quando Eduardo a levou para casa, Marina estava flutuando em uma nuvem de felicidade e vinho. Na porta do prédio, ele segurou delicadamente seu rosto entre as mãos. Posso te beijar? O beijo foi suave, quase hesitante, como se Eduardo estivesse saboreando o momento. Marina sentiu que suas pernas ficaram fracas, e quando se separaram, ela estava sem fôlego. Boa noite, Marina. Boa noite. Ela o observou partir antes de subir para o apartamento, tocando os lábios onde ainda podia sentir o gosto dele. Uma semana depois, Carlos Ribeiro estava sentado no escritório de Eduardo, com uma pasta Manila nas mãos e uma expressão séria no rosto. Eduardo, em 15 anos fazendo esse trabalho, nunca vi um relatório como esse. Eduardo, que havia passado a semana inteira em encontros quase diários com Marina, almoços, jantares, caminhadas no parque, sentiu o estômago se contrair. Havia se permitido acreditar que Marina era diferente, mas talvez sua experiência anterior estivesse para se repetir. Ela tem algum esquema? Dívidas? Relacionamento anterior que eu deveria saber? Carlos balançou a cabeça lentamente. Eduardo, Marina Oliveira é exatamente quem ela diz que é. Virgem, 25 anos, sem histórico de relacionamentos por interesse. Vida dedicada aos estudos e trabalho. Eduardo piscou várias vezes. Virgem, você tem certeza? Conversei discretamente com colegas da faculdade, da biblioteca, vizinhos. Todos contam a mesma história. Uma moça estudiosa, reservada, que nunca foi vista com namorados. Trabalha na mesma biblioteca há 3 anos, sempre pontual, querida por todos. Vive no mesmo apartamento modesto há 2 anos, sem luxos. Carlos abriu a pasta e mostrou fotografias e documentos. A herança é real, Eduardo. O tio realmente existiu. Realmente deixou o dinheiro para ela. Ela ficou tão surpresa quanto qualquer pessoa ficaria. Não há evidência nenhuma de que ela soubesse da herança antes daquela carta. Eduardo se recostou na cadeira, processando a informação. Em uma era onde todos pareciam ter segundas intenções, ele havia encontrado alguém completamente autêntico. Tem mais, continuou Carlos. Ela ainda não tocou no dinheiro da herança. Continua vivendo com o salário da biblioteca, continua pegando ônibus. A única coisa diferente que fez foi comprar algumas roupas, e pelo que apurei, só depois que vocês começaram a se ver. Eduardo sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio por confirmar que seus sentimentos por Marina eram correspondidos por alguém genuíno. Culpa por ter duvidado dela e violado sua privacidade. Destrua isso, disse, empurrando a pasta de volta para Carlos. Eduardo, destrua tudo e nunca mencione essa investigação para ninguém. Depois que Carlos saiu, Eduardo ficou sozinho em seu escritório, olhando para o telefone. Marina havia mencionado na noite anterior que estava pensando em tirar alguns dias de folga para processar todas as mudanças em sua vida. Ela não fazia ideia de que uma das maiores mudanças, o homem que estava se apaixonando por ela, havia acabado de descobrir que ela era tudo o que sempre sonhara encontrar. Naquela tarde, Eduardo apareceu na biblioteca sem avisar. Marina estava organizando livros na seção de literatura brasileira quando o viu, e seu rosto se iluminou, de uma forma que fez o coração dele acelerar. Eduardo, o que faz aqui? Queria te ver. Você mencionou que está pensando em tirar uns dias de folga. Preciso de tempo para pensar em tudo o que aconteceu. Eduardo tomou uma decisão impulsiva. Vem comigo. Como assim? Vem comigo. Agora. Vamos para minha casa de praia em Ilhabela. Alguns dias só nós dois, sem a pressão da cidade, sem pressa, para conhecermos melhor um ao outro. Marina olhou ao redor da biblioteca depois de volta para Eduardo. Havia algo diferente em seus olhos, uma intensidade que ela não havia visto antes. Eduardo, Isso é muito repentino. Às vezes as melhores decisões são as repentinas. Ele segurou suas mãos. Marina, em uma semana você se tornou a pessoa mais importante da minha vida. Quero que você saiba isso. O coração de Marina bateu mais forte. Você também se tornou importante para mim. Então vem. Fale com seu chefe. Pegue algumas roupas. Vamos descobrir se isso entre nós é tão real quanto parece. Marina olhou nos olhos dele e viu algo que a fez tomar a decisão mais corajosa de sua vida. Está bem, eu vou.
A viagem até Ilhabela foi uma experiência completamente nova para Marina. O carro de Eduardo, um BMW conversível, cortava a estrada litorânea enquanto a brisa marinha mexia em seus cabelos. Ela nunca havia viajado de forma tão espontânea, e a adrenalina da decisão impulsiva se misturava com a ansiedade do desconhecido. A casa de praia de Eduardo era mais um palacete do que uma simples residência de veraneio. Construída em uma encosta com vista direta para o mar, tinha grandes janelas de vidro, deck de madeira e uma piscina que parecia se fundir com o horizonte azul do oceano. Eduardo, isso é incrível, Marina suspirou, deixando a bolsa de viagem no hall de entrada em mármore. Era o refúgio favorito do meu pai. Venho aqui quando preciso fugir da pressão de São Paulo. Ele a conduziu até o deck principal, mas nunca trouxe ninguém antes. Marina se virou para ele, surpresa. Nunca? Nunca. Seus olhos se encontraram, e havia uma vulnerabilidade em Eduardo que ela ainda não havia visto. Este lugar é sagrado para mim, Marina. Representa quem eu realmente sou, longe dos negócios, das expectativas, do mundo que me obriga a ser sempre cauteloso. Eles passaram a tarde explorando a propriedade. Eduardo mostrou a biblioteca particular de seu pai, repleta de primeiras edições de autores brasileiros. Marina ficou extasiada, correndo os dedos pelos lombos dos livros como se fossem tesouros preciosos. Seu pai tinha bom gosto, comentou, folheando um exemplar de Dom Casmurro, de 1899. Ele sempre dizia que um homem sem livros é um homem sem alma. Eduardo se aproximou dela. Acho que foi por isso que me apaixonei por você, no momento em que soube que trabalhava em uma biblioteca. Apaixonei. Marina repetiu a palavra, sentindo o coração acelerar. Eduardo percebeu o que havia dito, e por um momento pareceu tão vulnerável quanto um adolescente. Marina, eu sei que nos conhecemos há apenas uma semana, mas... Ela se aproximou dele, colocando a mão em seu peito. Eu também estou me apaixonando por você. O beijo que se seguiu foi diferente de todos os anteriores, mais intenso, mais desesperado, carregado de uma paixão que ambos vinham reprimindo. Quando se separaram, estavam ofegantes. Marina, Eduardo murmurou contra seus lábios, preciso te contar algo. Antes que ele pudesse continuar, ela colocou o dedo sobre seus lábios. Não, não agora. Este momento é perfeito. Não quero que nada o estrague. Naquela noite, jantaram no deck sob um céu estrelado que Marina nunca havia visto tão claro. Eduardo havia preparado, pessoalmente, uma massa com camarões, mostrando um lado doméstico que contrastava com sua imagem de executivo implacável. Conte-me sobre seus sonhos, disse Eduardo, servindo vinho enquanto as ondas quebravam suavemente na praia abaixo. Meus sonhos? Marina riu suavemente. Sempre foram muito simples. Queria ter minha própria livraria, um lugar aconchegante onde as pessoas pudessem descobrir histórias que mudariam suas vidas. E você? Meu sonho sempre foi encontrar alguém que me amasse por quem eu sou, não pelo que eu tenho. Ele fez uma pausa. Acho que finalmente encontrei. Marina acordou na manhã seguinte, em uma cama que não era sua, em lençóis de algodão egípcio que eram mais macios que qualquer coisa que já havia tocado. Por um momento, ficou desorientada, até que as memórias da noite anterior voltaram como ondas suaves. Depois do jantar, eles haviam caminhado pela praia particular da propriedade. A lua cheia criava um caminho prateado sobre as águas, e Eduardo havia segurado sua mão como se ela fosse algo precioso que poderia quebrar. Quando voltaram para casa, ele a havia conduzido até o quarto de hóspedes principal. Não quero que se sinta pressionada, havia dito, beijando delicadamente sua testa. Temos todo o tempo do mundo. A consideração dele havia tocado Marina profundamente. Aos 25 anos, ela nunca havia encontrado alguém que a respeitasse tanto, que não tentasse aproveitar-se de sua inexperiência. Vestindo um roupão que encontrou no banheiro, Marina desceu até a cozinha, seguindo o aroma de café fresco. Eduardo estava no deck, falando ao telefone com uma expressão tensa, que desapareceu no momento em que a viu. Tenho que desligar, disse rapidamente no telefone. Bom dia, linda. Bom dia. Problemas no trabalho? Eduardo hesitou. Nada que não possa esperar. Ele a puxou para seus braços. Como dormiu? Melhor do que em anos. Esta casa tem algo mágico. É você que é mágica. Eles tomaram café da manhã juntos no deck,
com Eduardo alimentando Marina com pedaços de mamão e fazendo-a rir com histórias de sua infância privilegiada, mas às vezes solitária. Havia uma naturalidade entre eles que fazia Marina esquecer que se conheciam há tão pouco tempo. Eduardo, disse Marina quando terminaram de comer. Posso te fazer uma pergunta? Qualquer coisa. Por que você confia em mim? Quero dizer, você é um homem poderoso, rico. Deve ter aprendido a ser cauteloso com as pessoas. Eduardo sentiu o peso da culpa sobre os ombros. Ele havia sido cauteloso, mais do que Marina jamais poderia imaginar. O relatório de Carlos estava queimando sua consciência como um segredo terrível. Porque quando olho para você, vejo algo que nunca vi antes em ninguém, disse, escolhendo suas palavras cuidadosamente. Sinceridade, pureza de intenções. Às vezes tenho medo de que você descubra que não sou tão interessante quanto pensa. Eduardo segurou o rosto dela entre as mãos. Marina, você é a mulher mais interessante que já conheci. Sua inteligência, sua bondade, a forma como seus olhos brilham quando fala de livros. Você não tem ideia do efeito que causa em mim. Marina sentiu lágrimas se formarem em seus olhos. Nunca ninguém falou comigo assim. Então todos os outros homens eram cegos. Eles passaram o resto da manhã explorando a ilha. Eduardo a levou a uma praia isolada, onde apenas alguns pescadores locais iam, e eles caminharam descalços na areia, coletando conchas e rindo como adolescentes. Sabe o que é estranho? Disse Marina, sentando-se em uma pedra para observar Eduardo, tentando surfar em ondas pequenas. Uma semana atrás eu tinha uma vida completamente previsível. Agora, entre a herança e você, é como se eu fosse uma pessoa completamente diferente. Você gosta dessa nova versão de si mesma? Marina pensou por um momento, observando o homem que estava se apaixonando por ela, lutando com uma prancha de surf muito pequena para seu tamanho. Sim, disse finalmente. Pela primeira vez na vida, me sinto corajosa. Eduardo saiu da água e se aproximou dela, pingando água salgada e sorrindo como um menino. Coragem é sexy em você. Eduardo? Sim, esta noite não quero dormir sozinha. O sorriso dele se transformou em algo mais intenso, mais promissor. Tem certeza? Absoluta. O pôr do sol em Ilhabela naquela noite foi particularmente espetacular, pintando o céu em tons de laranja, rosa e púrpura que se refletiam nas águas calmas da baía. Eduardo havia preparado um jantar especial no deck, velas, pétalas de rosa, uma playlist suave que incluía bossa nova e jazz. Marina usava um vestido branco simples que havia comprado na sua ida de compras impulsiva, e Eduardo não conseguia tirar os olhos dela. Havia algo diferente nela naquela noite. Uma confiança nova, uma determinação que a tornava ainda mais bela. Você está nervosa? Perguntou Eduardo durante o jantar, notando como ela mal havia tocado na comida. Um pouco, admitiu Marina, mas é um nervosismo bom, como quando você está prestes a fazer algo que sempre quis, mas nunca teve coragem. Eduardo segurou sua mão por cima da mesa. Marina, não precisamos... Eu quero. Ela o interrompeu firmemente. Eduardo, eu nunca me senti assim antes. Nunca quis estar com alguém da forma como quero estar com você. Depois do jantar, eles caminharam até o quarto principal da casa. Eduardo havia acendido velas por todo o ambiente, criando uma atmosfera íntima e acolhedora. As janelas estavam abertas, permitindo que a brisa marinha trouxesse o som suave das ondas. Marina, Eduardo disse, parando diante dela e segurando delicadamente seu rosto. Você tem certeza absoluta? Porque uma vez que isso aconteça, tudo muda entre nós. Já mudou, ela sussurrou. No momento em que te conheci, tudo mudou. O que aconteceu a seguir foi uma fusão de ternura e paixão que Marina nunca havia imaginado ser possível. Eduardo foi paciente, carinhoso, guiando-a através de cada descoberta com uma delicadeza que fez seus medos se dissolverem como névoa matinal. Quando finalmente se entregaram completamente um ao outro, foi com uma intensidade emocional que deixou ambos em lágrimas. Não eram lágrimas de dor, mas de uma conexão tão profunda que transcendia o físico. Eu te amo. Eduardo sussurrou contra seus cabelos, enquanto a segurava nos braços, seus corpos ainda entrelaçados. Eu também te amo, Marina respondeu, e ao dizer essas palavras, soube que sua vida havia mudado para sempre.
Eles passaram a noite conversando, se descobrindo em um nível completamente novo. Eduardo contou sobre seus medos de nunca encontrar amor verdadeiro, sobre a pressão de carregar o legado da família, sobre como se sentia sozinho mesmo cercado de pessoas. Marina compartilhou seus sonhos mais secretos, suas inseguranças, a forma como sempre se sentira invisível até conhecê-lo. Promete que nunca vai me deixar? Marina perguntou nas primeiras horas da madrugada, deitada em seu peito enquanto ouvia as batidas regulares de seu coração. Eduardo hesitou por uma fração de segundo, pensando no relatório de Carlos, no segredo que carregava. Mas quando olhou para o rosto confiante de Marina, soube que faria qualquer coisa para proteger esse amor. Prometo, disse beijando o topo de sua cabeça. Para sempre. 6 meses depois, Marina estava parada diante do espelho de seu novo apartamento. Um loft espaçoso na Vila Madalena que havia comprado com parte da herança. O vestido de noiva era simples, mas elegante, escolhido mais pela praticidade do que pela tradição, já que ela e Eduardo haviam decidido por uma cerimônia íntima. Você está linda, disse Juliana, ajustando o véu curto nos cabelos de Marina. Ainda não acredito que minha melhor amiga vai se casar com um dos solteiros mais cobiçados de São Paulo. Marina sorriu, mas havia uma sombra de preocupação em seus olhos. Julie, às vezes ainda acho que estou sonhando, como se tudo isso fosse bom demais para ser verdade. Marina, você merece toda essa felicidade. Eduardo te ama de verdade. Qualquer um pode ver isso. Era verdade. Nos últimos meses, Eduardo havia se mostrado o homem mais atencioso e apaixonado que Marina poderia imaginar. Ele a apoiou quando ela decidiu deixar a biblioteca para abrir sua própria livraria. Esteve ao seu lado durante o processo de luto pela morte de sua mãe, que havia falecido de câncer 3 meses após conhecer Eduardo, e nunca, nenhuma vez, a fez sentir-se inferior devido à diferença de classes sociais. A livraria Entre Páginas havia se tornado um sucesso inesperado no bairro. Marina havia criado um espaço acolhedor, onde organizava clubes de leitura, saraus de poesia e até mesmo apresentações musicais. Eduardo frequentemente aparecia no final do dia para ajudá-la a fechar, e os clientes já os tratavam como o casal mais apaixonado que conheciam. O casamento foi exatamente como Marina havia sonhado, pequeno, íntimo, realizado no jardim da casa de Ilhabela. Apenas as pessoas mais importantes estavam presentes. Juliana como madrinha, o sócio de Eduardo como padrinho, alguns amigos próximos e funcionários queridos. Durante os votos, Eduardo segurou as mãos de Marina e falou com uma emoção que fez todos os presentes se emocionarem. Marina, você me ensinou que o amor verdadeiro não é encontrar alguém perfeito, mas encontrar alguém que te faz querer ser uma pessoa melhor. Você trouxe luz para cantos da minha vida, que eu nem sabia que estavam no escuro. Prometo te amar, te respeitar e te proteger para sempre. Marina, com lágrimas nos olhos, respondeu: Eduardo, você me mostrou que eu era mais corajosa do que imaginava, mais capaz de amar do que sonhava. Com você descobri quem eu realmente sou. Prometo caminhar ao seu lado, sonhar os mesmos sonhos e construir uma vida cheia de amor e aventuras. Quando o juiz os declarou marido e mulher, o beijo que trocaram foi testemunhado pelo pôr do sol mais bonito que Ilhabela já havia visto. Na festa que se seguiu, pequena, mas alegre, Eduardo puxou Marina para uma dança particular na praia. A lua cheia iluminava suas faces felizes, enquanto dançavam descalços na areia. Senhora Mendes, Eduardo sorriu, girando-a em seus braços. Ainda sou estranho, Marina riu. Mas gosto. Temos toda uma vida para você se acostumar. Eduardo, Marina disse, parando de dançar por um momento. Obrigada por acreditar em mim quando eu mesma não acreditava. Eduardo sentiu uma pontada de culpa, lembrando-se do relatório de investigação que havia ordenado no início do relacionamento. Mas olhando para a mulher extraordinária que Marina havia se tornado, confiante, realizada, radiante de felicidade, soube que havia tomado a decisão certa ao destruir aqueles documentos e nunca contar a ela sobre sua desconfiança inicial. Obrigado você por me mostrar que o amor verdadeiro realmente existe, ele respondeu, beijando-a suavemente. Enquanto dançavam sob as estrelas, ambos sabiam que haviam encontrado algo raro e precioso.
Marina havia descoberto que era mais forte e corajosa do que jamais imaginara, e Eduardo havia aprendido que às vezes as melhores coisas da vida vêm quando você menos espera, disfarçadas de encontros casuais em avenidas movimentadas. A investigação que um dia quase destruiu tudo antes mesmo de começar havia se tornado irrelevante diante do amor genuíno que construíram juntos. E enquanto a música suave ecoava pela praia e as ondas sussurravam promessas de um futuro brilhante, eles souberam que sua história estava apenas começando.